Olá a todos, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é o módulo teórico do seu curso de Direito Internacional. Eu tenho que dizer para vocês que essa é a aula, uma das aulas mais importantes, mais longas e mais importantes do nosso curso teórico de Direito Internacional, que é a aula sobre tratados internacionais. Em uma outra aula eu falei para vocês que o tratado é uma fonte do direito internacional, uma das mais importantes, e as fontes do direito internacional, pelo menos as chamadas fontes estatutárias, estão previstas lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Os tratados são mencionados lá logo no início, são chamados lá de convenções internacionais, Então, aula mais importante, vamos iniciá-la, Primeira definição, Apesar de não existir hierarquia entre as fontes do direito internacional público, por questões de efeitos práticos, os tratados são a principal forma de criação das normas internacionais. Eu não quero me alongar muito nesse histórico, mas inicialmente, no início do direito internacional público, havia a predominância dos chamados tratados bilaterais, que eram feitos entre dois estados, eram acordos realizados entre dois estados. E só no século XX, principalmente na segunda metade do século XX, é que o multilateralismo, aqueles tratados envolvendo vários estados, principalmente a ideia de tratado-lei, que a gente vai ver, que constrange vários estados, começou a entrar na moda, E eu já chego com uma definição, a definição do que é um tratado, do que é uma convenção internacional. Está lá previsto no artigo 2º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, lá de 1969. Vai dizer esse artigo, esse dispositivo. O tratado é um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Esse é o conceito de tratado. O primeiro elemento que a gente pode aprender desse conceito de tratado é que o tratado é um acordo de vontades, Lembre-se que na nossa aula sobre a introdução ao direito internacional público, eu falei que, em regra, o direito internacional público só é aplicado àqueles estados que quiserem, bem entre aspas, porque tem um princípio chamado de consentimento, Como não há um governo central, uma governança central, um governo mundial central, então a normatização do direito internacional público é feita a partir de negociações dos estados. Então os estados precisam declarar o seu consentimento. Então a primeira coisa é que o tratado é um acordo de vontades. Segunda coisa que a convenção deixa clara é que o tratado tem a forma escrita, O tratado é escrito, é um documento escrito. Embora a Comissão de Estudos de Direito Internacional lá da ONU esteja passando a aceitar o tratado feito de forma oral, Essa é a segunda característica. O tratado é escrito, bem excepcionalmente, segundo a Comissão de Estudos de Direito Internacional da ONU, é possível o tratado de forma oral. A terceira coisa é que o tratado é elaborado por aquelas pessoas que têm personalidade jurídica de direito internacional. Em regra, estados e organizações internacionais, mas também a Santa Sé, os blocos regionais, quando digam respeito a assuntos, a temas setorizados, os beligerantes, os estados beligerantes, os estados insurgentes, Quando a gente for falar de reconhecimento de estados, a gente vai falar o que é um estado beligerante e um estado insurgente. E a última coisa que eu quero falar para vocês é que o tratado ele comporta várias espécies, As convenções, os acordos, os pactos, os protocolos, Embora tratados de forma mais geral possam ser chamados de convenções, de acordos, e a gente possa tentar
delimitar qual o nome de cada acordo internacional diante de situações específicas, não necessariamente esses nomes acompanham essas situações específicas. É por isso que a convenção internacional, um tratado, ele é um tratado independentemente do nome que for gerado, um protocolo, um pacto, um acordo, uma constituição, por exemplo. Constituição não só existe dois estados. A Carta da Organização Internacional do Trabalho é chamada de Constituição da OIT. Então o que vocês têm que saber é que ele comporta vários nomezinhos, e esses nomes não vão inviabilizar a nossa consideração de que esse acordo de vontade se trata de um tratado. Beleza? Então, o tratado é esse acordo escrito, esse acordo de vontades escrito, excepcionalmente de forma oral, elaborado por pessoas jurídicas de direito internacional público e que podem ter vários nomes, podem ser um documento único, pode ter anexos, pode ter vários outros instrumentos, né? Isso é um tratado. Vamos agora para o segundo tópico dessa aula, que é a classificação dos tratados internacionais, né? A primeira classificação que eu traria dos tratados internacionais é quanto ao número de partes. Quanto ao número de partes, os tratados podem ser bilaterais ou multilaterais. Já mencionei quando eu estava falando um pouco do histórico dos tratados, já mencionei isso para você. Tratados bilaterais são aqueles celebrados por apenas duas partes. Tratados multilaterais são celebrados por mais de duas partes. Então eu tenho um tratado de cooperação jurídica internacional, que é um tratado bilateral entre Brasil e Argentina, e a Carta da ONU já é um tratado multilateral, que envolve mais de dois países, né? Uma segunda classificação é quanto ao procedimento de conclusão dos tratados. E aí os tratados podem ser solenes ou adotarem a forma simplificada, né? Os tratados solenes são aqueles tratados que envolvem uma série de procedimentos para a verificação da vontade do Estado. Então tem uma fase de negociação e assinatura, tem uma fase de discussão, ratificação no Congresso, né? Discussão no Congresso, tem uma fase de ratificação do presidente da República, tem uma fase de promulgação. Eu vou ter uma aula específica sobre incorporação dos tratados internacionais no Brasil, porque esse é um tema muito... tem muitas especificidades, né? Então eu não quis tratar da incorporação nessa aula, eu vou ter uma aula específica sobre isso. Esses são os solenes, né? Que envolvem esse processo de incorporação. São vários atos para nós verificarmos a vontade do Estado. E tem os tratados simplificados, né? Os Executive Agreements, né? Aqueles acordos executivos em que se exige a participação apenas do executivo e não necessita de ratificação. Como regra, o Brasil adota a forma solene, ou seja, não basta a assinatura do presidente da República, a ratificação com a participação tão somente do Poder Executivo. É preciso que o tratado ele seja aprovado no Congresso Nacional, que detém competência exclusiva quando os tratados especialmente acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Pelo menos é isso que diz o artigo 49, inciso 1 da nossa Constituição. De todo modo, um parecer da AGU, GM 011, proferido lá em 2000, disse que o Brasil também adota os tratados, os acordos executivos. Então o Brasil pode fazer um acordo executivo que seria um tratado realizado de forma simplificada. Pois bem, próxima classificação quanto à execução. Quanto à execução, os tratados podem ser transitórios ou podem ser permanentes, né? Os tratados transitórios são aqueles acordos que criam situações que perduram no tempo, mas cuja realização é imediata, cuja efetivação é imediata. O professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, no seu manual, ele nos dá o exemplo daquele tratado que fixa as fronteiras entre determinados países, né? Então,
O tratado, por exemplo, que fixou a fronteira do Brasil com a Argentina após a Guerra da Cisplatina. O tratado que fixou a fronteira do Brasil com a Bolívia, naquela questão do Acre, dentre muitos. O tratado que fixou o limite do Brasil em relação à Guiana Francesa. Então, esses tratados, eles têm efeitos permanentes, porque as fronteiras têm efeitos permanentes, mas eles têm realização imediata. Então são tratados transitórios nesse sentido, né? E os tratados permanentes são aqueles tratados que a consumação desses tratados se prolonga durante um período, durante todo o período em que eles vigoram, como exemplo os tratados relativos à proteção dos direitos humanos. Enquanto esses tratados estiverem em vigor, né, enquanto os países declararem que se submetem à proteção dos direitos humanos, esses tratados estão em vigor. Então não são feitos com um fim específico, são feitos para se prolongar no tempo, por isso que são tratados permanentes, né? Uma quarta classificação que eu trago para vocês é quanto à natureza das normas. Quanto à natureza das normas, a gente pode ter um tratado-contrato ou um tratado-lei. Um tratado-contrato, ele objetiva estabelecer ou conciliar interesses que estão em disputas entre as partes. Eu gosto de chamar de interesses divergentes, né? Eu tenho uma disputa, uma relação comercial entre as partes, onde cada um tem os seus interesses e, ou seja, eu vou revelar quais são as prestações de cada país, quais são as obrigações de cada país, quais são as contramedidas caso um país desobedeça determinado tratado. Isso é um tratado-contrato, né? Ele concilia interesses divergentes. Um tratado-lei já é o contrário. Ele indica a vontade convergente das partes. Essas partes estão convergindo para a proteção dos direitos humanos no âmbito americano. Aí surge a Convenção Americana de Direitos Humanos lá de 1969, mais ou menos nos mesmos parâmetros da Convenção do Pacto de Direitos Civis e Políticos lá de 66. Então, normalmente, são compromissos, esses tratados-lei, são compromissos multilaterais e eles estabelecem normas gerais para o direito internacional. Uma outra classificação é quanto aos efeitos do tratado. Os efeitos do tratado podem ser restritos às partes ou podem alcançar terceiros, né? O tratado que é restrito às partes que assinam essa avença, concordam com esse acordo, é a regra do direito internacional, pois as normas do direito internacional, em regra, só vinculam as partes que consentiram com essas normas. E os tratados que alcançam terceiros, eles produzem efeitos nos entes que não participaram do processo de conclusão. Por exemplo, as normas de manutenção da segurança internacional. Na aula anterior, eu falei quais são os objetivos, né, da ONU e os princípios da ONU, e um dos objetivos da ONU que eu mencionei para vocês foi a manutenção da paz e da segurança internacionais. E tem, no início da Carta da ONU, tem até uma disposição que diz que a ONU vai fazer com que aqueles que não são partes na Carta da ONU obedeçam essas regras, esses princípios de manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, mesmo que um Estado ele não consinta mais com essa manutenção da paz e da segurança internacionais, a ONU pode autorizar uma intervenção armada, por exemplo, uma intervenção militar nesse Estado, né? Então, em regra, os tratados são restritos às partes, mas eles podem alcançar terceiros, né? Uma última classificação que eu trago para vocês é quanto à possibilidade de adesão. Quanto à possibilidade de adesão, os tratados podem ser abertos ou fechados. Tratados abertos
são aqueles que possibilitam a adesão de países que não participaram do processo de elaboração dos tratados. Eles podem ser abertos de forma ilimitada, como por exemplo a Carta da ONU. Qualquer país que concorde com os princípios e objetivos da Organização das Nações Unidas pode aderir à Carta da ONU e fazer parte do sistema ONU. Ou eles podem ser limitados, né? Como, por exemplo, o Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul. Não faria sentido a Noruega fazer parte do Mercado Comum do Sul. Então, eles são limitados para aqueles membros, né? Regionais, né? E eles podem ser fechados quando eles não permitem a adesão posterior de outro país, como acontece, eu trago o exemplo do Tratado de Cooperação da Amazônia, o TCA, que envolve Brasil, Equador, Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia. Eu acho que são esses, eu acho que Guiana também envolve, são os 7, 8 países que pertencem ao TCA, Tratado de Cooperação da Amazônia, né? Pois bem, essas são as classificações, 6 classificações. Existem mais classificações sobre os tratados, mas eu acho que essas são classificações que já dá para entender os tipos de tratado, como os tratados funcionam. Um próximo tópico que eu quero abordar com vocês é a condição de validade dos tratados. Se você é jurista, você sabe que quando a gente vai estudar um negócio jurídico, por exemplo, a gente estuda essas condições de validade do negócio jurídico, que é agente capaz, objeto lícito, possível, forma não proibida em lei, né? E no tratado tem um estudo bem similar, né? Então a primeira coisa, as condições de validade de um tratado são aquelas condições sem as quais a gente não pode dizer que um tratado é válido. E o primeiro requisito de validade de um tratado são as capacidades das partes, né? Quem são as partes que têm capacidade para entabular, para assinar um contrato? Os estados, as organizações internacionais, a Santa Sé, os estados beligerantes, insurgentes, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, os blocos regionais, enfim, são vários sujeitos que podem realizar tratados. Eu quero me concentrar aqui em estados e organizações internacionais, porque se eu for falar um por um, essa aula não vai ter fim, né? Eu ainda vou falar todos esses na aula sobre sujeitos de direito internacional, mas a respeito da capacidade das partes eu quero me focar nos estados e nas organizações internacionais, né? Primeiro, os estados. Existem alguns detalhes, né, que eu quero focar, focando para o ordenamento jurídico brasileiro, né? Primeiro, quem é o ente federativo responsável, competente para fechar tratados, né? O ente federativo é a União. Isso gera uma série de dificuldades que não tem muita razão de ter essa dificuldade. Veja, a União ela tem autonomia. Como vocês sabem, o Estado Federal é um Estado que dá soberania ao Estado, à nação, ao país, e dá autonomia aos entes federativos, né? Então a União ela não é soberana para fechar tratados. Quem é soberano é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Mas a União é a entidade federativa escolhida pelo nosso desenho constitucional para manter relações com outros estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, não é isso? Está lá no artigo 21, inciso 1. Então, a entidade federativa responsável por manter relação com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais é a União. Isso não significa que é a União que é soberana. A União, ente federativo autônomo, representa a República Federativa do Brasil, esse que é um Estado soberano, né? E a autoridade competente para celebrar tratados em nome do Brasil dentro da União é o Presidente da República, o chefe de Estado e governo brasileiro, já que ele é competente, nos termos do artigo 84, inciso 8 da Constituição, para celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele
pela própria leitura do artigo 84, inciso 8, você pode perceber que ele não vai ficar só assistindo no cinema, né? Ele participa ativamente dos tratados, e especialmente quando esses tratados, eles acarretem, esses atos internacionais, eles acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, segundo o artigo 49, inciso 1 da nossa Constituição. Então, a incorporação dos tratados, que é um tema de uma aula específica, essa incorporação é feita por um ato complexo que precisa da manifestação de 2 órgãos, pelo menos: o chefe do executivo, o executivo, e também o legislativo. E agora eu quero falar brevemente das organizações internacionais. As organizações internacionais têm a chamada personalidade jurídica derivada, né? Personalidade jurídica de direito internacional derivada. Por quê? Porque elas só surgem a partir da confluência dos estados. É preciso que os estados surjam anteriormente para depois ter surgido as organizações internacionais. E elas podem concluir tratados independentemente dos seus membros. Vejam isso, são os estados que criam as organizações internacionais. Foi o estado que criou a Organização das Nações Unidas, né? Foi o estado que criou a Organização Mundial do Comércio. Mas essas instituições têm personalidade jurídica para fazer tratados independentemente dos seus membros. Podem fazer tratados, inclusive, com os membros, né? Os tratados com terceiros estados ou até com outras organizações internacionais, né? Isso é possível, né? Por exemplo, o tratado feito entre a ONU e os estados onde a ONU está sediada, por exemplo, lá em Nova York, onde tem uma das sedes da ONU, tem sede em Addis Abeba, tem sede em Genebra, a ONU tem várias sedes, né? Então a ONU, enquanto organização internacional, pode celebrar um tratado com os Estados Unidos para ficar uma das suas sedes em Nova York, incluindo o respeito aos funcionários da ONU, a chamada proteção funcional, que a gente ainda vai falar no nosso curso, né? Outra questão os tratados, eles só podem ser... os tratados oriundos de organizações internacionais só podem ser celebrados com um objeto restrito. Que objeto é esse? O objeto da organização internacional. Quando eu crio a Organização Mundial do Comércio, qual é o objeto e a finalidade da Organização Mundial do Comércio? Resolver disputas comerciais. Então eu não posso fazer um tratado fora desse objeto de resolução de disputas comerciais. O Tratado Constitutivo da Organização Internacional estabelece os órgãos competentes para celebrar os tratados em seu nome. Então, por exemplo, um secretário-geral dessa organização internacional, no caso da OMC, o diretor-geral da OMC, que atualmente é o brasileiro, o embaixador Roberto Azevedo, ele é o competente para celebrar tratados em nome da Organização Mundial do Comércio. Então, a primeira condição de validade de um tratado é a capacidade dos seus agentes, capacidade jurídica dos seus agentes. A segunda condição de validade de um tratado é a habilitação dos agentes. É preciso que o agente tenha o que em inglês a gente chama de treaty making power, né? O poder de celebrar tratados, né? Então o agente ele tem que ter essa capacidade jurídica de celebrar tratados. Por exemplo, na organização internacional, na OMC, quem tem a capacidade de celebrar tratados, vamos dizer, é o diretor-geral da OMC. Então, um secretário de uma condição hierárquica inferior ao diretor-geral não pode celebrar esse tratado porque ele não tem esse treaty making power, né? Esse poder de celebrar tratados. Porém, esse agente que é inferior, ele pode celebrar tratados quando autorizado por essa organização internacional. Isso vale para os estados, né? Os estados podem autorizar uma outra pessoa que não é presumida internacionalmente para celebrar tratados. Eu, por exemplo, enquanto professor de Direito Internacional, sou especialista em determinada matéria de direito internacional. O Estado brasileiro pode me dar uma autorização para eu celebrar o tratado em nome deles. Em regra, não é isso que acontece. Os tratados são celebrados por
profissionais da área, os diplomatas, né? Principalmente os chefes de missão, os embaixadores, o ministro das Relações Exteriores, o presidente da República, né? Mas para saber se uma pessoa está ou não autorizada a celebrar o tratado, nós temos que essa pessoa tem que ter uma espécie de procuração, que em direito internacional a gente chama de Carta de Plenos Poderes. Carta de Plenos Poderes é essa procuração para celebração de tratado. É o Treaty Making Power, é a Carta de Plenos Poderes. A Convenção de Viena, ela define a Carta de Plenos Poderes como um documento expedido pela autoridade competente de um Estado e pela qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo ao tratado. Então essa procuração, que a gente chama de Carta de Plenos Poderes, é um documento expedido pela autoridade competente do Estado, no caso o presidente da República, no caso brasileiro, que dá autorização para a pessoa negociar esse tratado, para a pessoa assinar esse tratado, para a pessoa fazer com que o Estado brasileiro se obrigue a esse tratado. Essa é a Carta de Plenos Poderes. Ora, mas existem alguns agentes públicos que, em razão da sua importância, eles não precisam dessa Carta de Plenos Poderes. A Convenção de Viena, devido à hierarquia que esses agentes ocupam no Estado, ela vai dizer que alguns agentes não precisam dessa Carta de Plenos Poderes. Isso está lá no artigo 7º, inciso 2. Quem são esses agentes? Primeiro, os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros das Relações Exteriores para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. Os chefes de missão diplomática para a adoção de um texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados. E, por fim, os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. Então, esses agentes não precisam apresentar uma carta de plenos poderes, porque se presumem que eles já têm esses plenos poderes, né? E o que acontece, por exemplo, se um agente não tiver os plenos poderes e o tratado foi assinado por esse agente? Ora, esse tratado pode ser anulado, salvo se o Estado posteriormente, a partir de uma autoridade competente, referendar esse tratado. Se eu chego lá, enquanto professor de Direito Internacional, eu estou visitando lá a ONU, estão fechando um tratado lá na Assembleia Geral da ONU, não sei como eu consigo entrar na Assembleia Geral da ONU, digo que eu sou o representante do Estado brasileiro, as pessoas não conferem esse dado e eu assino esse tratado. Esse tratado é nulo, porque eu não tenho autorização, né? Eu não tenho essa carta de plenos poderes. Porém, se, embora eu não tivesse autorização para negociar esse tratado, o tratado diz que o Estado brasileiro diz que eu fiz um bom trabalho, no final das contas, ele pode referendar esse tratado. Então, só é nulo se o Estado posteriormente não referendar esse tratado. A terceira condição de validade para os tratados, para a ocorrência dos tratados, é que o tratado ele tem que se referir a um objeto lícito e possível. Eu não posso fazer um tratado, por exemplo, que viole as normas internacionais, incluindo aquelas normas imperativas de direito internacional geral, o chamado jus cogens. Eu não posso fazer isso. Então o tratado ele tem que ser lícito, não pode desrespeitar as normas de direito internacional, né? E isso vale também de que os acordos regionais não podem desrespeitar a normatização de âmbito universal, né? Salvo se for para ampliar a finalidade da norma universal. Então temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos lá de 1966.
Imagine que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, que é uma convenção regional, ela não pode desrespeitar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, mas ela pode ampliar o escopo do pacto, mas ela não pode diminuir ou contrariar nesse caso, né? Então o objeto tem que ser lícito e possível. Por fim, a última condição de validade dos tratados é que o consentimento para esse acordo ele tem que ser regular. Não pode haver um consentimento viciado. Eu não posso ser forçado a dar o meu consentimento. E existem algumas circunstâncias que alteram esse consentimento voluntário, né? A primeira circunstância trazida pela Convenção de Viena é o erro, né? Quando, por exemplo, a falta de informação existe uma falta de informação sobre o objeto do tratado, ou quando a informação sobre esse objeto é distorcida, não condizendo com a realidade. Exemplo concreto: imagine que eu estou estabelecendo uma fronteira entre dois países e há uma imprecisão geográfica, né? Eu erro do ponto de vista geográfico a fronteira do país. Eu imagino que o rio cruza aqui, mas o rio não cruza ali naquele momento. Então, eu erro geograficamente. Então, o erro é uma das formas que vicia o tratado. Então, o tratado pode ser anulado. De todo modo, esse erro tem que atingir a essência do tratado, como nessa questão. Imagine um tratado de fronteiras em que foi imprecisa geograficamente essa fronteira. Isso atinge a essência do tratado. Se não atingir a essência, o tratado não vai ser anulado. Uma segunda circunstância que vicia o tratado é o dolo, né? O dolo é muito semelhante ao erro, né? Mas aqui a informação é distorcida intencionalmente mediante uma corruptela, mediante um ardil, né? Mediante uma esperteza do outro negociador, que induz o Estado vítima a erro. Então aqui há um dolo do outro agente, né? Uma terceira forma de viciar o consentimento de um tratado é a coação, né? A coação, o tratado é concluído sob a ameaça ou o emprego efetivo da força contra os negociadores ou contra o próprio Estado, o que afeta a expressão da vontade estatal. O professor Alberto do Amaral Júnior, ele cita o caso do presidente da antiga Tchecoslováquia, que foi advertido pelo governo nazista a firmar lá em 1939, em 15 de março de 1939, um tratado que criou um protetorado alemão na Boêmia e na Moldávia. Esse tratado teve que ser anulado por quê? Porque foi feito mediante coação, né? A coação é um vício do consentimento do tratado. E por fim, o tratado, esse consentimento pode ser viciado pela corrupção do representante do Estado, especialmente quando essa corrupção for resultado da ação direta ou indireta de outro Estado negociador. Um Estado, ele oferece propina para o agente do Estado brasileiro aceitar um tratado. Então esse tratado poderá certamente ser anulado, né?